a passagem bíblica que diz assim: o apóstolo Paulo, falando aos cristãos hebreus. Sempre que você vai ler a Bíblia, você tem que prestar atenção em quem está falando e para quem se está falando, porque isso vai te ajudar a compreender aquilo que você está lendo. Abaixa um pouquinho aqui o retorno do altar, que está dando microfonia, por favor. Isso vai te ajudar a compreender o que você está lendo. Então, qual é o nome do livro? Hebreus. É Epístola de Paulo aos Hebreus. Então, é uma carta do apóstolo Paulo dirigida aos hebreus, assim como Paulo tem carta dirigida aos romanos, aos filipenses. Como é que chama quem nasce em Limeira? Limeirense? Então, imagine, carta de Paulo aos limeirenses. Então, seria a igreja que Paulo abriu em Limeira, os cristãos que se converteram em Limeira, e Paulo se comunicando com os cristãos de Limeira. Então, quando você vê carta aos hebreus, significa dizer que eram cristãos judeus, porque hebreus são o povo de Israel. Lembra que quando você assistiu os 10 mandamentos, a novela Os 10 Mandamentos, ainda está dando aí no microfone, a novela Os 10 Mandamentos, eles falavam lá da vila onde moravam os judeus, o povo de Israel, o povo escravo, vila dos hebreus. Então, a epístola de Paulo aos hebreus é uma carta dirigida aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, era o povo de Israel, judeus, que se converteram ao cristianismo. E aí Paulo fala para esses convertidos judeus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Paulo fala nós, porque ele também era judeu, ele também era hebreu. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se você reparar o livro de Hebreu, principalmente lá no capítulo 11, que fala da fé, Paulo fala de Abraão, de Sara, ele fala de Gideão, de Baraque, ele fala dos heróis da fé hebreus. Então, sempre que ele ia falar com alguém, com alguma igreja, ele procurava falar na linguagem que aquele povo entendia. Tem hora que Paulo usa para determinadas igrejas, ele fala de atletismo, porque naquela época eram lugares que sediavam competições. Então ele fala, todo atleta em tudo se domina. Era justamente porque ele sabia que aquele povo entendia do que ele ia falar. Então ele usava a cultura local para se fazer entender. E os hebreus sabiam muito bem quem era Abraão, quem foi Jacó, quem foi José, quem foi Elias, e todos os heróis da fé. Então ele falou, nós temos muitas testemunhas. Hoje nós temos as testemunhas do presente. Se a gente fosse colocar, se a gente quisesse hoje em dia colocar na televisão 24 horas só de testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada, a gente não precisava nem colocar pastor não, pastor para fazer programa, seria um testemunho atrás do outro. E nós também temos uma nuvem de testemunhas que são aqueles que são citados na Bíblia: Abraão, Isaac, Jacó, Israel, Moisés, José, Daniel, Elias, Davi. Nós temos uma grande
nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. O que significa deixar o embaraço? Embaraço é aquilo que te prende. Se você, por exemplo, o peixe cai lá e o peixe fica embaraçado numa rede que está lá no fundo do mar, ou num rio, ele não consegue ir adiante porque aquilo está prendendo ele está embaraçado naquilo. Então, nós temos que deixar tudo que é embaraço. O que significa isso? Tudo que pode atrasar a nossa fé, nós temos que deixar de lado e temos que prosseguir. O que, por exemplo, vai barrar a sua fé? A dúvida. Então, você tem que lutar contra a dúvida. O pecado, você tem que lutar contra o pecado, porque o pecado vai fazer você parar. Quantas pessoas que viveram uma fé extraordinária, conquistaram e hoje estão completamente paradas na vida porque caíram no pecado. É uma teia, como se fosse uma rede do pescador lá que pegou o peixe. O diabo pegou a pessoa. E ele completa: e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Para você entender melhor, troca a palavra paciência por perseverança. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Do que ele está falando? Que carreira é essa que nos está proposta? Do que Paulo está falando? Ele fala das testemunhas. Por exemplo, Abraão é um dos maiores testemunhos que nós temos na Bíblia, é o pai na fé. E Abraão, para chegar onde ele chegou, eu pergunto, ele encontrou mamão com açúcar no caminho? Ele encontrou flores, facilidades? Não. Abraão enfrentou lutas. Isaac encontrou flores? Jacó, José, Moisés, não. Josué, ninguém. Você não vai encontrar um personagem bíblico que tenha sido usado por Deus que tenha tido facilidade. Não se iluda pensando, agora eu me converti e a minha vida vai ficar fácil. Não. Sim, você vai ter paz, a fé te dará paz, você vai estar fora do alcance do diabo, ele não vai poder tocar em você, mas ele não vai tocar em você, mas ele tem um mundo na mão dele, e ele vai colocar o mundo contra você. Então a vida cristã não significa vida fácil. Por isso que Paulo está falando que a gente tem que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Por quê? Porque não vai ser fácil. E o que a gente tem que fazer? Olhar para as testemunhas. Abraão não foi fácil, Isaac não foi fácil, Jacó não foi fácil, José não foi fácil, Moisés não foi fácil, e nós não vamos ser exceções. Para nós também, a vida na terra é uma guerra, como diz o corinho que a gente canta na igreja. A vida na terra é uma guerra e só quem luta pode vencer. Não espere que você vai ter vida fácil. Enquanto nesse mundo nós estivermos, nós vamos matar um leão hoje e deixa o outro amarrado para amanhã. E tem dia que você vai ter que matar 2 e deixar 3 para o outro. Sim ou não? Nada de anormal, não estranhe. Então, perseverança. Outro segredo da fé, no versículo 2. Olhando para quem? Quer dizer, tem os testemunhos, tem as testemunhas, Abraão, Isaac, Jacó e até os de hoje em dia, o bispo Macedo é uma testemunha. Foi fácil até hoje a Igreja Universal? A Igreja Universal chegou onde chegou, mamão com açúcar? Não. Nós tivemos que enfrentar o inferno que se manifestou através do mundo, através de perseguições, de injustiça, principalmente na pessoa do bispo Macedo. Ele também é uma testemunha. Então você tem que olhar para os testemunhos, mas principalmente, como diz aqui no versículo 2, olhando para quem?
para Jesus. Até porque se você olhar para todos e não olhar para Jesus, não adianta nada. Esse é o personagem central da Bíblia. O que está escrito aqui? Ele é Deus, Ele é o personagem central da Bíblia. Você tem que estar com os seus olhos fitos no Senhor Jesus, sempre. Aliás, isso é básico para quem está correndo, como diz aqui, a carreira que nos está proposta. O que é a carreira que nos está proposta? É do dia que você se converte, você começou essa carreira, até cruzar a linha de chegada. Qual é cruzar a linha de chegada? É chegar no céu salvo, é chegar a hora da morte salvo, ou o arrebatamento que vier primeiro. Então, essa carreira que está proposta, o básico para isso é você olhar para Jesus. Certamente você vai se deparar, por exemplo, Paulo fala aqui para os hebreus que eles devem, que os hebreus devem olhar para essa nuvem de testemunhas. Mas assim como nós temos bons testemunhos, nós temos também maus testemunhos. Dentro da própria igreja nós temos maus, e dentro da Bíblia também. Por exemplo, você pode se espelhar em Saul. Vocês sabem quem foi Saul, não sabe? Saul morreu salvo? Não, se matou na batalha. Você pode olhar para Esaú, mas ele é citado na Bíblia. Então, quando Paulo fala, ele fala, olhe para os bons testemunhos e para Jesus. Se você quer guardar a sua fé e correr a carreira que está proposta para você até o céu, olhe para os bons testemunhos hoje e olhe para... Isso é básico. Se você em algum momento na igreja viu alguém dando mau testemunho e você procurou alguém experiente para desabafar, esse alguém experiente, seja um obreiro, seja um pastor, ele deve ter dito para você assim: olha, se você quer ser salvo, faça o que eu sempre aprendi a fazer. Desde que eu comecei na igreja eu aprendi isso. Olhe para Jesus. Acabou. Então é isso que Paulo está falando. Olhar para os bons testemunhos e para Jesus. Ah, mas fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Eu estou olhando para os bons. Eu estou me espelhando em quem está fazendo a coisa certa e estou olhando para Jesus. Eu não estou na igreja por causa de homens. Eu estou na igreja por causa do Senhor Jesus. E se na Bíblia tem os maus testemunhos, então como é que hoje não vai ter na igreja? Na igreja primitiva teve maus testemunhos. Desde a primeira igreja, você sabe qual foi a primeira igreja construída? Qual foi a primeira igreja que Deus construiu, ou Deus mandou construir? E foi Ele que mandou. Foi lá no deserto com Moisés, que era uma igreja em forma de tenda, a tenda do tabernáculo. E Deus estabeleceu Arão como sumo sacerdote, e os filhos de Arão como sacerdotes. E nessa primeira igreja, 2 pastores, 2 sacerdotes se corromperam. Os filhos de Arão se corromperam e morreram por isso, pagaram com a vida. Vocês sabem disso, não sabem? Olha só, primeira igreja que foi construída sob as orientações do próprio Deus, de cara, 2 pastores, 2 sacerdotes, os 2 filhos de Arão se corromperam. Se na primeira igreja teve problema, como é que hoje em dia não vai ter? Bispo, o que é que eu faço? Persevere, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para os bons testemunhos. Nós temos uma nuvem de bons testemunhos, e olhando para Jesus. Acabou. Se você quer ser salvo,
Está aí o segredo para você usar a sua fé. Versículo 2, voltando do início. Olhando para Jesus, autor e o quê? Consumador da fé. O que significa isso? Essa fé que existe dentro de você, Ele te deu, Ele é o autor. Deus é o autor da fé. É Ele quem deu a você essa porção de fé. E quando diz que Ele é o consumador, significa dizer que só Ele pode correspondê-la. Ele deu a fé e é Ele que corresponde a essa fé. Se você colocar a fé em outro, já era, não tem resposta. A sua fé tem que estar em Jesus. A sua fé não tem que estar em homem, não tem que estar em pastor, não tem que estar em ninguém, tem que estar em Jesus. Amém? O qual, falando de Jesus agora, pelo gozo que lhe estava proposto, fez o quê? Suportou a cruz. O que a gente entende com isso? Quando você vê filmes, a novela, que mostram o drama que Jesus enfrentou, a dor que ele suportou, e você fica assim, como é que um ser humano, porque ele era humano, Deus, mas em forma de homem, como é que ele aguentou, como que alguém pode suportar? Poxa, ele não ficou com ódio de Judas, ele não guardou mágoa de Judas que traiu ele não guardou mágoa de Pedro que negou ele não guardou mágoa das pessoas que cuspiram nele, pelo contrário, ele orou, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele aguentou o peso da cruz, ele suportou a dor, ele sofreu calado, tudo, por quê? Por causa do gozo que lhe estava proposto. Quando você sabe o que Deus está preparando para você, e você crê nisso, então você despreza as coisas deste mundo e as propostas do diabo, porque você sabe que o que está preparado para você é incomparavelmente superior. Então Jesus sabia que o que estava preparado para ele valeria a pena, e dentre o que estava preparado para ele, não era só o benefício dele estar na glória lá, porque isso ele já estava antes de vir na terra, sim ou não? Mas o benefício de poder ter filhos de Deus, garantir a nossa salvação para estarmos com Ele. Então, Ele queria nos resgatar, e Ele nos amou de tal maneira que Ele suportou tudo, pelo gozo que estava proposto. Aí Ele fala assim, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quando você, ou quando uma pessoa tem a revelação da fé, e entende que tudo nesse mundo é transitório e passageiro, e aquilo que Deus tem proposto para você é um gozo eterno, então você consegue desprezar as propostas desse mundo. Pare e pensa comigo, por que Abraão enfrentou tudo o que enfrentou? Porque ele sabia, simplesmente porque ele queria uma terra, como Deus disse, dar-te-ei uma terra, vai para a terra que te mostrarei, farei de você uma nação. Abraão sequer tomou posse da terra prometida, essa terra de Israel física, que tem na geografia do globo terrestre, lá no Oriente Médio. A Bíblia diz que Abraão não conquistou o espaço de um pé dessa terra, ele mesmo não conquistou. Os descendentes biológicos dele estão lá até hoje. Aliás, desculpa falar assim, mas o pau está quebrando até hoje por causa dessa terra. Por causa dessa terra. Sim ou não? Mas Abraão,
ele não esperava essa terra, ele esperava o céu, a salvação, a nova Jerusalém. Jesus disse que quando Lázaro morreu, ele foi para onde? Seio de Abraão. Seio quem dá o seio para o filho é a mãe, não é? Então significa dizer que espiritualmente todo aquele que se converte a Jesus se torna filho de Abraão, e quando morre vai para os braços do seu pai na fé. É como se Abraão fosse o recepcionista no céu. Então Abraão suportou tudo que suportou, lutou tudo que lutou, abriu até mão do direito de morar numa casa, sabe, erguida do chão, com alicerce, com tudo, ficou morando em cabanas, porque ele não queria as cidades deste mundo, ele queria a Nova Jerusalém. Amém, pessoal? Quando a fé te é revelada, por exemplo, para falar de uma forma mais clara, vou até descer, posso ficar mais perto de vocês? Ficar mais perto. Para quem está lá no fundo, não pode deixar de ser em púlpito mesmo, para quem está lá no fundo muda pouco, eu continuo longe, mas pelo menos a gente fica mais perto de quem está aqui na frente. Quando uma pessoa diz assim, eu não consigo perdoar, não dá, o que fulano me fez foi muito forte, não dá para perdoar. Tá bom, você diz isso porque você não tem ideia do que é ser salvo. Você prefere o prazer da vingança. Isso te lembra alguma coisa? Lembra o quê? O livro do Bispo Macedo, né? Você prefere o prazer da vingança porque você não sabe o prazer de estar no céu com Jesus, o gozo que te está proposto, como Paulo falou para os hebreus. Por isso que você fica aí com essa birra boba e dizendo não perdoo, não perdoo, não perdoo, como se você fosse juiz de alguma coisa. Você não sabe o que está preparado para você. Então você prefere esse prazer da vingança do que o gozo que está proposto para você no céu. Quando alguém diz assim, eu não consigo largar o adultério, a amante, o amante, não consigo, já tem tanto tempo que a gente está envolvido. Também, porque você não sabe o que Jesus tem preparado, o prazer da vida eterna, e você fica trocando por esse prazer passageiro, transitório. Sempre que uma pessoa alega que não consegue mudar isso, não consegue largar aquilo, não consegue largar aquilo outro, é porque ela não tem a visão do que Deus está propondo. Porque quando os olhos de uma pessoa são abertos espiritualmente, é como se ela ficasse anestesiada para as coisas deste mundo. Compreende, sim ou não? Vocês lembram do primeiro mártir da igreja? Quem foi o primeiro mártir da igreja primitiva? Um que foi assassinado por causa da pregação. Estevão. Tem algum Estevão aqui hoje? Nem um Estevão na reunião, puxa vida. Mas quem conhece um Estevão? Quem já conheceu um Estevão? Muito bem. O primeiro Estevão está lá na Bíblia. Ele estava pregando para os judeus a salvação, e os judeus ficaram irados pela pregação dele, porque eles não aceitavam Jesus, e pegaram pedras e começaram a jogar pedras em Estevão enquanto ele pregava. O que está escrito que Estevão fez? O que está escrito assim? Estevão gritou, esperneou e disse, parem por favor, eu não suporto mais, está doendo, não me matem. Foi isso? O que está escrito que ele fez? A Bíblia diz que as pedras comendo solto lá, para cima dele, e ele olhava para o céu,
E ele dizia: eis que eu vejo o céu aberto, e o trono de Deus, e o Filho assentado, e ele morreu adorando. Ele ignorou a dor. Aliás, eu acho que ele nem sentiu. Naquele momento, ele estava tão em espírito e olhando para o que Deus estava preparando para ele, que ele ignorou as pedradas. Pedras físicas pesadas que matavam, que mataram, que feriam, que machucavam. Ele ignorou, porque ele estava olhando para o que estava chegando, que era a glória de Deus. Compreende isso ou não? Se hoje tem gente que diz que é da fé e não suporta nem que dê uma pisadinha no calo dela, a pessoa já fica, sabe, revoltada, qualquer coisinha ela fica, já sai do espírito. Imagine pedradas. Mas ele ficou como anestesiado, porque ele estava olhando para o que Deus estava propondo para ele. Então, se você viver o seu dia a dia olhando para esse mundo, você vai cair em tentação, você vai se ferir, você vai se magoar, você vai desviar. Tem gente que vive assim, um pé na igreja e outro no mundo. Uma hora vem, outra hora se afasta, vive uma vida de altos e baixos espiritualmente falando, mais baixos do que altos, não se firma. Por quê? Porque não viu o que Deus tem preparado. Porque não enxergou ainda que esse mundo vai passar, vai acabar, a terra vai pegar fogo, e já está sinalizando isso. A natureza está entrando em colapso. Você tem dúvida disso? Se você não acredita nisso pela Bíblia, pelo menos acredite pela ciência, pelas notícias. Vai acabar, não vai aguentar, o planeta não vai aguentar, o próprio homem está destruindo tudo. E se você não acredita porque um pastor está falando, acredite pelo menos pela ciência. Vai acabar. Olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Vai passar. E se a terra não passar antes, você vai passar, eu vou passar, nós estamos passando. Olhe para suas fotos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e veja o que você está passando. Eu tive a experiência hoje, quando eu cheguei aqui, o pastor Reginaldo me mostrou uma foto minha no dia que eu inaugurei essa igreja aqui. Eu inaugurei aqui em 1998, eu não tinha foto, ele me mostrou, eu falei: meu Deus do céu, que diferença. Tinha cabelo ainda. Passou. O tempo está passando. Tem alguém que estava na inauguração aqui? Lembra? Pois é. 1998. Nós já estamos em 2024. Eu estou passando. Nós somos barro. E se você disser assim: bispo, mas eu estou muito jovem, espera um pouquinho. Você vai ver. Você, moça, você passa na rua hoje e os caras ficam... Espera mais 10 anos que eles vão fazer: e aí, tia? Espera. Vai passar. Beleza passa. Às vezes você vê, você fica vendo assim, os atores, atrizes morrendo, e você lembra deles, década de 80, sex symbols, símbolos sexuais. É ou não é? Agenda repleta de, sabe, convite para cá, para lá, dinheiro. Hoje morrem como maracujá de gaveta. Você olha assim, você diz: meu Deus do céu. E o pior que tem uns que não aceitam a velhice, é estica para cá, estica para lá, estica, fica pior. Dá vontade de falar assim: deixa como está. Não estraga não, a natureza sabe o que faz, porque fica pior. Não é? Esse negócio de a harmonização facial, às vezes não, fica desarmoniza, não sei. Ou então fica todo mundo igual, parece que é todo mundo irmão. Fica pior. Vai passar, você é barro, você é pó.
pó, eu sou, nós somos como, a Bíblia diz isso, como a erva do campo que hoje nasce, amanhã seca, murcha e morre. E se você não cuidar do que importa, do que é eterno, porque o seu corpo não é eterno, claro, eu não estou dizendo que você não tem que ter cuidado com o corpo, não, você tem que ter, é o templo do Espírito, mas não adianta você cuidar do corpo se você não cuidar da tua alma, porque se você morrer e a tua alma estiver seca, sem a presença de Deus, se você não tiver salvação, você vai ter dor eterna. Quem muito prazer busca, vai conviver com a dor. A alegria maior é estar na presença de Deus. Amém, pessoal? E eu quero fazer uma oração por você que diz: bispo, eu quero correr a carreira que me está proposta, e eu não quero saber das pedradas, se vão se desagradar de mim, se família não me entende, se parente me rejeita, se amigos me abandonam, eu não quero saber de nada, eu quero olhar para Jesus e ter a minha salvação. Então nós vamos buscar o Espírito Santo agora, e Ele vai testificar isso em você. Você crê? E se você está aqui e diz assim: bispo, eu tenho vivido longe, eu estou aqui hoje, mas eu estou vivendo fora da presença de Deus, então hoje você pode resolver o seu problema. Agora, se você se humilhar e pedir perdão agora, o Espírito Santo traz a alegria da salvação para você. Hoje, ou melhor, desculpa, agora não é tarde para buscar Deus. Não dá nem para dizer hoje, né? Tem que dizer agora, porque sei lá, 10 da noite de repente já era. Quem é que sabe que vai acordar vivo amanhã? Nenhum de nós. Agora não é tarde para você se voltar para Deus. Fique de pé. The of doing it. The Christian life isn't difficult. It's impossible. It's impossible for you to raise people from the dead on your own. It's impossible for you to stay in faith and to do these things without the power of the Holy Spirit. So I want to ask if there's anybody here who does not have this baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues, must receive that. You don't have to receive it to go to heaven. You can go to heaven without receiving the baptism of the Holy Spirit. As a matter of fact, you can get there quicker because you are going to have power and you will die or something. So you don't have to receive the baptism to go to heaven. But if you want to receive power and if you want the word of God to come alive and if you want to get this seed on the inside of the baptism of the Holy Spirit and I ain't got time to teach on it anymore. But if you don't have that, I would like to encourage you to receive that. Let me just be bold enough to say that if you don't